Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. E hoje nós vamos falar de corpo e emoção. Sabe aquele momento da vida que a gente sente alguma coisa, um frio na barriga, uma dor de estômago e não conseguimos nomear? Então é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje. E lógico, sempre comigo, meu amigo Fábio Miquil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje realmente a gente vai falar bastante sobre corpo e emoção. E eu queria falar sobre linguagem, que é uma coisa muito fascinante, muito interessante. Então vamos começar com essa? Vamos. Então vamos começar. Fala da linguagem pra gente do corpo. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente tem que falar de dois componentes. O significante e o significado. O que é o significante? As palavras que a gente usa, por exemplo, uma música, né, uma pintura, são significantes. Isso diz que existe um conteúdo, um significado que é carregado por esse significante. Por exemplo, assim, quando a gente fala a palavra coração, é uma palavra, e existe um significado atrelado a esse significante. Existem dois tipos de significados: o denotativo e o conotativo. Por exemplo, Fernanda, quando eu falo assim, gato, no sentido denotativo, a gente lembra do quê? É como se a gente procurasse no dicionário um felino de 4 patas, alguma coisa nesse sentido. Só que no sentido conotativo, quando eu falo gato... Bonitão! Eu pensei nesse sentido, mas é conotativo também. Mas quando eu falo de gato, você lembra do Frajola, que é o seu gato. É meu gato. Meu gato E o que você sente quando você fala dele? Você não fala, felino de 4 patas, não. Você pensa no quê? Eu penso no amor que eu sinto por ele, no carinho que eu sinto por ele, que dá vontade de apertar, né? Eu sinto. Quando eu lembro de gato, eu lembro do meu gato, do Frajola Frederico, por favor, né? Ele também é emancipado já. Então, assim, eu lembro disso, do momento que a gente tá junto, do carinho, do acolhimento. Isso é o conotativo. Ele não é uma descrição objetiva de dicionário. Ele é imbuído de um significado de emoção, de experiência, é isso, né? A mesma coisa, o significante de uma música, quando a gente ouve, existe o lado objetivo, existem as notas musicais, os ritmos, os timbres, tudo isso. Mas existe o sentido conotativo, o que aquela música transmite para você? Por exemplo, quando a gente vai na academia, geralmente a pessoa põe um foninho de ouvido para treinar, que tipo de música que ela ouve lá? Uma música deprê? Não. Geralmente é uma música... Eu escuto MPB. Tudo bem. Mas te inspira. Me né? inspira. Tem gente que... Escuta rock. Rock, batidas mais aceleradas. Então, isso traz um significado para ela. Né? Então, quando a gente fala de linguagem, sempre a gente tem que estar pensando no significado. Por isso que as palavras, elas carregam uma energia, né? E essa energia faz com que a gente sinta coisas diferentes, pense coisas diferentes. Então é importante a gente prestar atenção assim, que quando a gente usa as palavras de uma forma inadequada, a gente está trazendo também esse conteúdo. Por exemplo, assim, olha, quando a gente vê um exemplo clássico, o copo com metade da água no copo. Você fala o quê? O copo tá? Meio cheio. Meio cheio. Tem gente que fala está meio vazio. O que traz de significado isso? Né? Existe um critério que a pessoa está utilizando de acordo com os valores que ela tem dentro dela. Por exemplo, a Fernanda falou assim, o copo está meio cheio. Quando ela traz esse significado, essa interpretação, ela tem por trás a ideia de abundância, né? Quando uma pessoa fala o copo está meio vazio, ela traz um significado
de escassez. Né? Olha só que interessante. E objetivamente o copo está exatamente igual para as duas pessoas. Isso. A mesma coisa acontece assim, olha, surgiu um problema na sua vida, no trabalho, no relacionamento, onde quer que seja. Tem pessoas que falam assim, nossa, um problema na minha vida, que saco, não sei o quê. Isso é um significado para aquilo que aquela pessoa traz, para a palavra, para o significante problema, obstáculo. Tem pessoas que trazem outro tipo de significado, oportunidade. Olha, está aqui uma oportunidade de eu usar minha criatividade, de buscar recursos, de buscar a ajuda dos meus amigos, para eu crescer, para eu poder melhorar, ser uma pessoa melhor. Olha só, para o mesmo fato, para o mesmo evento, você tem significados diferentes. Aí que entra a questão principal do que a gente vai falar hoje, o ressignificar. Quando a gente consegue ressignificar um fato de uma forma positiva, a gente consegue trazer pensamentos, emoções, atitudes e ações diferentes. E aí que o resultado vem. Então, uma pessoa que não consegue ou tem dificuldade de trazer outros significados, que não tem um repertório muito vasto para ressignificar um fato, isso traz muita angústia, raiva, insatisfação, quer dizer, um mal-estar, uma infelicidade. E é isso que a gente quer falar, que é importante que a gente use as palavras de uma forma coerente. E como que funciona? Por que muda as nossas emoções, os nossos pensamentos? Lembra-se que a gente fala assim, olha, não pensa coisa negativa que só atrai coisa negativa. Pensa em coisas positivas que você vai atrair coisas positivas. Mas como funciona isso, né? Quando a gente fala de atração, repulsão, não dá ideia de ímã? O ímã funciona assim, de forma magnética, né? Mas como que funciona isso, né? Existe um conceito da física que chama eletromagnetismo. Magnetismo, atração e repulsão com o efeito do ímã. Eletro é de eletricidade. Então, a física diz assim, que quando você tem um condutor, por exemplo, um fio, e esse fio ele tem elétrons livres, né? Os elétrons estão ali disponíveis, quando você dá um impulso, eles circulam, formando uma corrente elétrica, em volta desse condutor, desse fio, cria-se um campo eletromagnético. Olha só que interessante. Vamos pensar na gente. Nós não somos seres formados basicamente, predominantemente de água, e a água é um condutor elétrico. Basta você tentar tocar o chuveiro com o pé molhado, você vai grudar no chuveiro, né? Você vai levar um tranco. Então, porque no nosso corpo existe a água que tem sais, que tem elétrons, né, livres circulando. Então, quando a gente tem um impulso de uma tensão, de um estimulador, faz com que essa corrente circule. Circulando, a gente cria um campo eletromagnético na gente. Olha só que interessante. Interessante mesmo. E quais são as fontes que impulsionam a gente ter essa circulação de elétrons no nosso corpo? Olha só, para a gente ter energia para fazer as nossas atividades, você não tem que comer. Né? Não adianta comer só porcaria. Você vai ter caloria, mas calorias vazias. Você tem que ter nutriente para o seu corpo sobreviver. Vamos pensar, da onde vem o nutriente? Basicamente da terra, não é? Frutas, verduras, legumes. Eu como carne. Tudo bem, mas para você comer a carne, o boi teve que comer a grama, né? O mato. Então, ele criou a partir da planta energia para você consumir. E da onde vem o crescimento das plantas? Do sol, né? As plantas fazem a fotossíntese e tem o seu desenvolvimento. Claro que não é só o sol. Você tem a terra, né, os nutrientes da terra, a água, o ar, todo um conjunto. Mas o sol é uma grande fonte de energia. Então, ele é uma das fontes de energia que faz com que os meus elétrons circulem através das plantas e diretamente quando a gente toma o sol. Nossa, que ciclo, né? Exatamente. Agora, a física também fala que existe um efeito contrário. Quando você tem um campo eletromagnético,
ele induz no condutor, no fio, uma corrente elétrica. Olha só que interessante. Vamos pensar no nosso planeta Terra. Lembra quando a gente estudava geografia, que a professora explicava que tem umas correntes, uns risquinhos saindo, né, do Polo Norte para o Polo Sul, do Sul para o Norte, eu não lembro exatamente, mas são um campo eletromagnético da Terra. Olha só, e da onde vem isso? Do centro da Terra, que tem um magma, né, aquela bola de fogo dentro. Olha, também fogo. É como se a gente tivesse um sol em cima e um sol dentro da Terra. É um campo eletromagnético que induz uma corrente elétrica na gente. Olha só que interessante, né? E para fazer a conexão, para não ser muito viajante, existe um instituto chamado Heart Math, que é Heart de coração, Math de matemática, de uma lógica, né? Que estuda o campo eletromagnético, principalmente do coração. Eles medem, criam instrumentos, patentiam instrumentos que medem isso. E é tudo com base científica. E eles viram que o coração emite uma força eletromagnética muito forte. E quando a gente está com raiva, chateado, existe uma alteração nessa força eletromagnética, nesse campo. Ele fica meio errático, ele não fica organizado. Quando você pensa em amor, em gentileza, né, em generosidade, ele se organiza. E esse campo é muito mais potente que o campo do nosso cérebro, né, que a gente mede pelo eletroencefalograma, aquelas ondinhas. O coração, ele emite um campo muito mais potente, né, a metros de distância. Olha só que interessante. Então, é nesse vínculo que eu queria fazer. Quando a gente utiliza as palavras certas, né? O pensamento correto, que é baseado em palavras, né? A gente pensa com significante através de palavras, né? A gente cria um campo eletromagnético na gente que atrai coisas boas ou coisas ruins. Mas espera aí, você está falando que é como se a gente fosse um grande ímã, então? Mas o ímã não é assim, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem? Como que funciona isso? Aí entra um outro conceito, que é de sintonia. Vamos pensar assim, uma grande emissora de rádio, o locutor lá está falando no microfone, ondas mecânicas, porque quando a gente fala, a gente movimenta o ar e esse ar é captado, essa movimentação é captada pelo microfone, que transforma em impulsos elétricos e é irradiado para o ambiente para a gente poder captar. Só que a nossa frequência da voz é muito baixa. Como é que ele vai conseguir se espalhar pelo ar por quilômetros de distância? A gente consegue colocar a nossa voz numa frequência muito mais alta. É como se a gente tivesse um transportador, uma onda portadora, que é modulada, frequência modulada. Então a nossa voz é modulada por essa frequência, que é muito mais rápida, milhões de vezes mais rápida do que a nossa voz. Por isso que quando a gente sintoniza o rádio FM, 107.5 MHz, milhões de ciclos, essa é a onda portadora, que vai portar a minha voz. E ela se espalha, e aí existe o nosso radinho lá, que a gente sintoniza, opa, chegou na estação certa, a gente começa a ouvir a pessoa que está falando, né? Nós somos essa estação de rádio, e nós também somos o radinho. Olha só que interessante. Enquanto eu tenho uma expressão negativa, o que acontece? Eu emito isso através da minha voz, do meu pensamento, para todo o ambiente. Se a Fernanda, por exemplo, está com o radinho interno dela sintonizado na mesma frequência que eu, ela capta e potencializa o negativo dela. O contrário também é verdadeiro. Quando eu estou emitindo coisas positivas, meu campo eletromagnético está coerente, está organizado, está emitindo coisas legais, ela também, se ela estiver na mesma sintonia, ela vai captar isso. Olha que interessante. Então, essa questão de atração e repulsão não é que nem um ímã, polos iguais se atraem, se repelem e diferentes se atraem. É por questão de sintonia. Então, quando eu estou com um pensamento coerente, adequado, eu consigo emitir ondas eletromagnéticas que atraem coisas positivas por sintonia.
Então, quer ver um exemplo? Meu carro quebrou semana passada. O carro é velhinho. Muito velho. E ele sempre quebra em frente a uma oficina mecânica. Ai, que sorte! Isso é sorte. Isso é o que todo mundo diz. Isso é sorte. Não é uma questão de sorte, porque a sorte a gente tem que considerar que é aleatória. É como se fosse jogo. Eu tive sorte no jogo, eu ganhei. Não. Existe comportamentos, palavras, pensamentos, emoções que são geradas por essas palavras por causa do seu conteúdo, que criam padrões eletromagnéticos, que atraem circunstâncias positivas, pessoas que têm coerência. Tanto é que a gente fala assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Quem tu és, né? Porque a gente atrai. Então, existem vários estudos relacionando isso, né? Então, é importante a gente verificar que não só que são as palavras com o seu conteúdo que mexem com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e que geram um padrão eletromagnético que atrai, por sintonia, coisas positivas ou coisas negativas na nossa vida. Então, o que a gente está falando aqui hoje, da linguagem, das emoções em relação ao nosso corpo, é dessa questão da gente conseguir ressignificar os significados das palavras e dos pensamentos que a gente tem. E também tem estudos, Fê, que falam assim, que quando a gente usa palavras com um significado negativo, mexe no nosso cérebro, na neuroquímica do nosso cérebro. A gente estimula neurotransmissores do estresse, da ansiedade, e quando a gente utiliza palavras positivas, estimula a serotonina, endorfinas, que são neurotransmissores que geram satisfação, prazer pra gente. Olha que interessante. Interessante, agora é minha vez. Né? Deixa eu falar. Por favor. Não, deixa eu falar. Então, assim, achei legal tudo isso que você colocou, sabe? Essa parte, assim, de magnetismo e tal. Só que tem um porém, um pequeno porém, que fica meio complicado na nossa situação aqui. Vamos lá. Por exemplo, e quando eu não consigo identificar o que eu sinto? Entendeu? Então, eu acho assim, quando a gente fala de corpo e mente, eu vou falar por mim, que eu sempre falo por mim. Gente do céu, esses podcasts aqui parecem uma terapia pra mim, eu solto todos meus podres aqui. Então, assim, o que eu identifiquei em mim, né? Porque eu acho assim, você pode mudar o seu sentimento, você pode fazer toda essa conexão de magnetismo, pensar positivo, movimentar as suas emoções positivas, é legal, é isso que a gente tem que fazer. Mas e quando a gente não consegue identificar o que a gente sente? Por exemplo, assim, quando a gente fala de corpo e emoção, né? Que as emoções, elas se expressam no seu corpo e você não identifica qual é. Por exemplo, um dia você tá fazendo nada ou andando e sente aquele friozinho na barriga, ou aquela dor de estômago, ou uma enxaqueca, né? Eu digo por mim, né? Eu digo por mim, porque eu tenho muita enxaqueca. E eu já fiz exame de tudo, pra você imaginar por que eu tenho enxaqueca, né? E até agora ninguém descobriu porque eu tenho enxaqueca. Mas eu descobri o porquê eu tenho enxaqueca, né? Não contei pra ninguém. Vou contar agora. Olha, pela primeira vez em rede nacional, vocês vão saber. Então, assim, o que significa isso? Você tem que identificar as suas emoções, né? Você tem que identificar, nomear as suas emoções. Às vezes a gente chega aqui e fala pra vocês aqui, né? O que você tá sentindo nesse momento, né? Para o momento que você tá, sente essa emoção, não ignore, porque ela vai voltar, entende? Então, sente, às vezes até eu falo, põe a mão no peito, escuta, sente mesmo e nomeia ela. Tá com raiva? Tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Tá, porque quando você falou assim, eu preciso ressignificar. Então, para você ressignificar, é o ponto final que você chega. Para você ressignificar, você primeiro precisa significar ela. Né? Você precisa significar as suas emoções. Então, vamos voltar lá na minha enxaqueca. Né? Eu sempre tive enxaqueca. Então, assim, tem momentos do dia assim que vem estourando, né? E aí, eu fui no médico, fiz exame, fiz de tudo. E ninguém sabe. Aí falava assim, tira glúten.
tirei glúten. Ai, tira derivados de leite. Tirei derivados de leite. Aí daqui a pouco eu vou falar, vou tirar sua alma. Porque eu já tinha tirado tudo e não passava a minha enxaqueca, né? O que eu descobri, né? Vamos significar para ressignificar, né? Eu parei e falei, um dia eu quero observar o porquê eu tenho enxaqueca, né? E, gente, sem brincadeira, é uma dor, mas é uma dor. E aí, um dia eu tava lá, falei, por que eu tô com enxaqueca agora? E eu fui analisando o meu dia, sabe? Fui vendo que tava tudo acontecendo. Eu falei assim, não comi nada assim que você fala, nossa, vai atacar o fígado dá enxaqueca. Não. Então, eu tirei a parte física, né? E eu falei, por quê? Porque eu sou mimada. Explica melhor pra gente, Fê. Olha só, gente. Porque assim, ó, quando você para, que a emoção sente no corpo, que a gente fala, né? Então assim, ó, eu sou tão mimada, mas tão mimada, que se as coisas não saem do jeito que eu quero, me ataca a enxaqueca. O corpo reage. Reage. Então, isso a gente tem que identificar. Então, assim, claro, continuo tendo enxaqueca, continuo sendo mimada. Mas, assim, é uma coisa, assim, que eu preciso ressignificar. Entendeu? Que eu preciso começar a virar uma chave nisso. Exato. Entendeu? Então, a gente fala assim, ai, mas aconteceu gripe. Uma vez falaram pra mim, uma vez eu tava com uma gripe mais forte. E aí falaram pra mim assim, o que você fez que você ficou com gripe? Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu tomei chuva? Eu falei, não lembro se eu tomei chuva. Tomei algo gelado, ar-condicionado. Fiquei pensando. Aí depois eu entendi o que a pessoa disse, né? Tipo assim, às vezes a sua gripe é uma reação emocional que você tem. Então, e é verdade. Sim. Às vezes a gente não consegue dar nomes aos bois, que a gente fala, né? Que assim, você falar qual o sentimento que você tem, o que você sente, por que você sente isso. E às vezes a gente se pune tanto de sentir alguma coisa, né? Por exemplo, eu sou extremamente mimada, isso eu descobri. Isso eu descobri e minha enxaqueca é devido de eu ser mimada, entende? Não fez do meu jeito, não fez do jeito que eu queria, não saiu do jeito que eu queria, toma enxaqueca. Entende? E é verdade. Às vezes a gente não consegue identificar que alguma dor que a gente sente é emocional. Aliás, todas as dores têm vínculo emocional, né? Sim. Fê? Não é só dor física. A dor da própria, né, do que você está sentindo tem um vínculo emocional também, né? Tem um vínculo emocional. Ele chama psicossomático, né? Então, assim, identificar isso, né? Essa dor que você tem é derivado de que emoção? Né? Por exemplo, muita gente tem ansiedade. A ansiedade, que nem você falou, a gente quando tem algo negativo, ansiedade, estresse, então você ativa a amígdala, que é o que você vai fugir, entende? Fala assim, é um alarme, aqui tá acontecendo alguma coisa, né? E aí o que acontece? O seu corpo inteiro faz conexões neurológicas e essas conexões é negativo, vai fazer conexões negativas. Então você vai ter dor no corpo, você vai ter enxaqueca, você tem até dor muscular, né? Por causa devido ao estresse. E a gente toma um monte de remédio e não vai resolver. Vai aliviar resolver. Talvez um sintoma. Mas então, a causa isso que é interessante, sabe? Você identificar a sua emoção e porque ela deu a dor. Claro, né, gente? Vamos ser lógico. Eu fui na academia, treinei pesado, cheguei em casa, passou 24 horas, comecei a ter dor muscular. Você não vai sentar e falar, meu Deus, que emoção está acontecendo em mim? Não, você sabe que é da academia, né? Então isso a gente precisa também parar e ser lógico, né? Não dá para você criar uma fantasia nessa situação, né? E vamos juntar as duas coisas que eu falei do que você está falando, Fê. Quando a gente consegue, então, ter essa tranquilidade de falar assim, não, eu não vou negar o que eu estou sentindo, mas eu vou investigar o que está acontecendo comigo. Vamos ver qual, do repertório que eu conheço, o que pode ser, né? Vamos identificar ansiedade. Eu estou com estresse, eu estou com medo, eu estou com ou uma dor física, dor muscular no meu joelho, eu estou numa articulação, ou a dor de cabeça, uma dor de dente. Então, primeiro você identifica. E aí,
não adianta ficar se martirizando e colocando mais energia negativa nisso, se culpando, né? Vamos colocar então coisas positivas, palavras positivas, pensamentos positivos, uma postura corporal positiva, que também afeta o nosso cérebro, nas nossas emoções, e senta e relaxa. Tem um momento de tranquilidade para você começar a analisar, porque isso tudo te traz uma coerência. Sim. Né? Não adianta ficar com raiva, ficar com medo, não vou querer mexer nisso aí porque parece um vespeiro, você começa a mexer, começa a vir um monte de coisa. Não, calma, vamos nos acalmar, vamos criar um ambiente favorável, interno e externo, para começar a investigar isso. E aí, com essa coerência, com esse sentido mais de um alinhamento mesmo das emoções, dos pensamentos, a gente vai chegar no ponto, o nosso cérebro vai ajudar a gente, a nossa mente vai ajudar a gente a descobrir onde está a causa. E às vezes, Samik, a gente tem um certo problema, né? Que é assim, às vezes você sente uma dor física mesmo, dor física, e você se limita a fazer alguma coisa por causa dessa dor física. E essa dor física, na verdade, é uma criação emocional sua. É verdade. Então isso a gente também precisa prestar atenção, você não acha? Sim. Porque assim, às vezes assim, eu fui assim, né? Que nem assim, eu não consigo caminhar porque eu tenho dor no joelho, tenho dor no pé, não sei o quê. Então assim, eu criava essa dor para não fazer a atividade, justificar, né? Para ter uma justificativa da atividade que eu precisava fazer, entendeu? Então, eu fazia isso. Então, isso também, que nem você falou, não é da noite pro dia que você vai chegar numa conclusão, que você vai mudar. Que nem eu ainda tenho enxaqueca. No momento lá, eu descubro o momento que eu fui mimada, né? Ainda não trabalhei com isso. Mas, assim, eu vou passando os dias e vou tentando trabalhar. Isso. Não gente, é aquele negócio. Você tem um comportamento a vida inteira. Não é uma semana que você vai mudar esse comportamento. É todo um processo. Né? Então, tenha paciência com você mesmo. Tenha calma, né? Não adianta. Se você for muito afobado, muito estressado, vai fazer o rebote, o reverso. Não vai adiantar, não vai conseguir chegar na conclusão. Não vai. Então, isso a gente também tem que ter calma, né? Seja gentil com você mesmo, entende? Você está num processo de modificação. Então, assim, seja gentil. Não deu agora? Tudo bem. Identifiquei a emoção. Tudo bem, ela registrou no meu corpo de uma forma de dor, de uma forma de estresse. Tudo bem. A próxima vez eu vou ficar mais atento. Então, isso também é um exercício para você fazer, né? De fazer essa mudança, né? Ressignificar, né? Esse é um exercício para você fazer, que nem consciente, fazer movimentos conscientes do seu corpo. Então, assim, coisas que acontecem no seu dia, esteja consciente, a atenção plena, que a gente sempre fala, é uma forma de você identificar. O que eu gosto muito também é gratidões positivas. É que nem você falou, é um magnetismo. O positivo atrai positivo. Então, você tem que fazer coisas positivas. Entende? Que nem quando eu tenho crise... Gente, eu tenho crise de enxaqueca que é feio mesmo, né? E eu crio isso pra mim. Então, você pode tomar remédio, você pode tomar o que for. Não passa, porque é uma dor emocional. Entende? Então, dor emocional... Remédio nenhum ajuda, não ajuda. Sim. Então, você tem que ressignificar isso. Então, naquele momento, você tem que acalmar. Você tem que parar de fazer as conexões erradas que você está fazendo. Entendeu? E começar no positivo. Então, o exercício de gratidão te ajuda a fazer essa conexão positiva de novo. Existe vai gerando uma coerência. A gente é um todo, não dá pra gente falar assim, eu sou só corpo, então a minha dor de cabeça eu trabalho só com remédio para físico. Não, a gente é um todo. Então a solução é no conjunto, é holístico, né? Então na alimentação que eu ingiro, na atividade física que eu faço, eu deixo de fazer, nos momentos que eu tenho de mais tranquilidade para fazer uma meditação,
né? Isso que a Fer está falando, dessa análise, dessa investigação, é um tipo de meditação que a gente chama de meditação analítica, que você vai indo no porquê, do porquê, do porquê. Ah, mas por que eu estou em enxaqueca? Porque eu sou mimado. Mas por que eu sou mimado? Porque minha mãe me criou assim. Olha só. Mas por que você remete a responsabilidade para os outros? Porque a culpa é minha, eu posso pôr em quem eu quiser, ué. E aí você vai investigando. E aí a gente vai conseguindo descobrir as nuances. Ah, porque eu sou mimada, mas explora mais isso aí. Em que situação? Ah, quando mexe nas minhas coisas e eu não gosto que mexe, eu gosto de arrumar coisa desse jeito e a pessoa fala que não tá bom e arruma do outro jeito. Pode ser físico, ou pode ser assim, quando a pessoa discorda do que eu tô falando, né? Eu tô falando uma coisa, a pessoa bate, fala que, mesmo que ela tenha razão, eu não gosto, isso... Quer dizer, você vai aprofundando para chegar no cerne da questão. Qual que é o ponto que realmente desencadeia tudo isso? É um trabalho, dá uma canseira, né, mental você ficar investigando isso, mas é necessário. Não é só nenhum trabalho, canseira de você investigar, é o trabalho de você se encarar. Né? Porque às vezes, quando a gente se encara, essa situação que a gente chega, né? Que assim, estar de frente com você mesmo. E tem coisas que você não vai aceitar. Né? Que você vai perceber, assim, você fala do coleguinha ali, né? Você fala assim, ó, ele é assim, e você é igual. E aí você percebe nessa situação, né? Então, aí vem a dor física. E aí a gente tem que pensar qual que é o nosso objetivo, o nosso propósito. Não é ser feliz? É ser feliz. Não é ser pleno, realizado? Se esse é o nosso propósito, as coisas não vão cair como sem dor, porque a dor é o processo de transformação. Agora, quanto mais a gente resiste a se transformar, mais sofrimento isso gera, porque você vai fazer essa desconexão com o que você tem de melhor, que é essa capacidade de se transformar. Né? Essa capacidade de você se enxergar e ver que você tem esse lado, vamos dizer que tem gente que chama do lado sombra, mas você tem muita luz. Essa sombra que você tem é muito pequena em relação à luz que você tem. Só que se você não tem essa interpretação, esse significado de você mesmo, você vai só ficar focado na sombra. Então, e essa sombra vai crescer. Por isso que é legal você pensar sempre no copo cheio. Sempre. Né? Porque eu uso sempre o copo cheio. Porque sempre. Assim, quando falam assim que quando você vê o copo vazio é que você vai levando mais pro negativo. Quando você vê o copo cheio, você leva mais pro positivo. Eu acho que tudo na sua vida você tem que levar positivo. Sempre. Esse é o princípio básico de qualquer transformação. Você sempre parte do positivo. Que nem falou assim, você tem uma parte meio sombria, meio sombra aí. Eu tenho não. A minha sempre é luz aqui, ó. Sempre... Então, isso, lógico que eu tenho meus defeitos, minhas qualidades, mas eu sempre tento pôr as minhas qualidades primeiro. Isso, ela se sobrepõe. Ela sobrepõe. Então, isso a gente tem que pensar. Isso. Não tem que ficar se martirizando. Ai, porque eu sou patinho feio. Ai, porque meu dedão é encravado. Não, sabe? Então, você precisa pôr o lado positivo nessa situação. Eu tenho dedão. Um lado positivo, isso. Entendeu? Aí as pessoas falam, mas você é otimista demais. Olha só, tem pesquisas, teve um japonês, acho que eu não lembro exatamente, eu vou colocar aqui no vídeo, que ele fez um experimento com potes de arroz. E num pote de arroz ele falava só palavras negativas. Ódio, raiva, palavras que carregam um significado negativo. E no outro pote ele só falava de amor, de compaixão, de coisas positivas. O pote que recebia essa carga de informação negativa, o arroz ele apodreceu muito mais rápido do que o outro pote. Olha que interessante, né? Então você vê como tem uma força, quando a gente coloca o positivo, existe uma força muito grande para a gente ter coragem, para a gente ter determinação, persistência, disciplina, para trabalhar tudo aquilo que a gente necessita, resiliência. Então, um exemplo também é aquelas senhoras que conversam com plantas,
né? Isso. Quando elas conversam com plantas, as plantas desenvolvem. Que nem essa aqui tá aqui hoje, porque ela tava meio chatinha ali. Então, meio que eu falei, vou trazer ela pra ela florescer mais, entendeu? Ela tá participando aqui de uma conversa positiva. Você vai ver, o episódio que vem ela tá gigantesca, entendeu? Mas é verdade. Então, assim, o positivo vai fazer você levar as coisas mais calmamente, né? Calma a mente. E você não vai expressar no seu corpo essas emoções que você não está conseguindo nomear. Né? A vida é um aprendizado e a nossa trajetória aqui é justamente para lidar com essas questões que ainda a gente não conseguiu. Justamente para a gente ser pleno, para a gente ser realizado, feliz. Né? Então, existe um custo, vamos chamar assim, existe um trabalho a ser feito e a gente tem que se colocar se esse é o nosso objetivo, o nosso propósito. A coisa não vai vir como uma pílula mágica que você toma e amanhã está resolvido. Todo mundo busca isso, né? Eu quero tomar um remedinho e ficar magro amanhã e continuar comendo tudo que eu como. Né? Nossa, esse é o sonho. É meu sonho. Só que isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. As coisas não funcionam assim. Não quer dizer que é um processo super difícil, impossível de ser alcançado. Não é. Não é. Só que a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito para chegar no ponto que a gente quer dessa felicidade. E para finalizar o episódio, dá uma dica aí. Dá uma dica? Olha só. Começa pelo positivo. Alguma coisa não está legal na sua vida? Pense o lado do copo meio cheio. Veja aquilo que você tem de positivo. Reconheça. Olha só, eu estou com saúde. Hoje eu amanheci e dormi bem. Acordei bem, estou com saúde. Reconheça, né? E agradeça. Obrigado. Obrigado, seja lá para quem for, né? Para Deus, para quem você quiser. Ou para você mesmo. Obrigado por estar bem. Reconheça isso. Se o dia está bonito, obrigado pelo dia maravilhoso. Se eu tenho um prato de comida na mesa, obrigado por isso. Comece sempre pelo lado positivo de enxergar as maravilhas que a vida te traz. Crie esse padrão, esse campo eletromagnético em você e comece a observar. Comece a ver como que a sua vida começa a se desenrolar. Você vai ver que as coisas vão se encaixando. Mesmo aquilo que aparentemente parece ser algo negativo, se desenrola de uma forma tão fluida que você fala, olha que coisa, parecia uma tragédia. Mas olha, se resolveu de uma forma tão simples, tão natural. Seja o cientista da sua própria vida. Comece a pôr em prática isso que a gente está falando. Não acredite cegamente, mas coloque em prática e comprove por você mesmo aquilo que a gente está colocando aqui, porque é isso que a gente faz, né? Todos os dias a gente pensa, conclui alguma coisa, coloca em prática e vê o resultado. Esse é o trabalho de um cientista da felicidade, né? Então, gente, espero que tenha sido muito produtivo para vocês, como foi pra gente. Eu descobri a crise da minha enxaqueca. E no próximo episódio a gente se vê. Até mais. A próxima. Tchau, tchau.